Olá, você telespectador. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto de suma importância. Entramos agora no Setembro Amarelo e estamos aqui com a psicóloga Carol e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o assunto. Carol, seja bem-vinda. O que é Setembro Amarelo e qual a importância dele? Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha que nós fazemos, na verdade surgiu em 2015, que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, fizeram em virtude de um acontecimento, infelizmente, triste, que aconteceu com uma perda de um jovem que nós tivemos. E aí, por que amarelo? Por que a cor amarela? Justamente o carro com o qual o jovem aconteceu a situação com ele era amarelo. Então, essa cor foi sendo representada justamente para mostrar que nós podemos e devemos entrar numa campanha para a valorização da vida. E, Carol, qual que é a importância de se informar sobre a saúde mental? Hoje a saúde mental ela é de suma importância porque nós não vivemos sem ela. Na verdade, todas as situações que nós temos na nossa vida dependem da nossa saúde mental, do nosso humor, das características da nossa personalidade, e tudo isso, tudo que envolve o comportamento humano tem relação com a saúde mental. Então, se nós não estamos bem, se nós não estamos nos sentindo, às vezes, nós mesmos, com algumas situações com as quais a gente tem dificuldade de enfrentar, isso se conecta diretamente com a saúde mental. Por isso que ela é tão importante e precisa ser discutida por todos nós. E quais são os sinais que uma pessoa pode dar demonstrando que ela não está bem? Primeira coisa, gente, as pessoas, a gente começa a observar, na verdade, se a pessoa começa a ter comportamento de isolamento, se às vezes ela tem um comportamento linear, muitas vezes durante a convivência com você, e ela começa a demonstrar afastamentos, ela começa a demonstrar uma irritabilidade maior que o normal, ela começa a oscilar muito com o humor, você já pode perceber que tem algo acontecendo. E muitas vezes o que acontece? A gente não fala. A gente não consegue expressar e nem entender de uma forma clara do que está acontecendo. Então, é interessante quem está nessa convivência começar a perceber esses detalhes. A pessoa, às vezes, começa a se descuidar, a não ter muita vontade, às vezes, de ter os seus cuidados pessoais. Então, isso são sinais que a gente pode começar a observar de comportamentos que a pessoa está passando por alguma situação difícil. E você mencionou aí, né, sobre a gente ficar atento. E você pode falar pra gente como que a gente pode lidar, a forma que a gente pode lidar com pessoas que estão passando por esse quadro, né, de uma forma mais segura? Então, uma coisa que eu vou ressaltar antes é que hoje o Brasil, ele é recorde, infelizmente, a gente não queria ter esse dado, mas ele é recorde de casos de depressão, de casos de ansiedade. Então, a nossa vivência hoje está muito voltada para essas nossas preocupações. E o que acontece quando uma pessoa ela está passando por essa situação? Ela não vê, muitas vezes, saída, possibilidades de mudança, possibilidade de se alterar essa vida, de poder modificar esse quadro. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa que está passando por isso, a primeira coisa é se colocar a favor da pessoa, se apoiar. Eu estou aqui, conta comigo. A gente não precisa forçar uma positividade, porque a pessoa naquele momento ela não tem ainda capacidade de enxergar aquilo. Acho que o primeiro ponto é se colocar à disposição. Olha, eu estou aqui com você, eu vou passar por isso com você. E aí, depois disso, a gente começar a mostrar que não é a saída tirar a própria vida, não é a saída desistir de tudo que a gente tem ainda para viver. E mostrar devagar, claro, com acompanhamento psicológico, muitas vezes medicamentoso também, que há possibilidade de se transformar essa realidade. E é isso que é importante. Às vezes a gente quer forçar uma coisa, né? Não, tudo vai ficar bem. Não é assim. Às vezes a pessoa não tem ainda a forma de visualizar que isso vai acontecer. Acho que o apoio emocional, o suporte é fundamental e primordial para passar por essas situações. Carol, e como família, o que a gente pode fazer para ajudar ali, às vezes, uma pessoa próxima que a gente ama, que está passando por isso? Às vezes, com a família é um pouco mais difícil porque nós temos envolvimento emocional com aquelas pessoas. Então, além de todas as situações que a gente precisa, às vezes, ressaltar com ela, nós ficamos nervosos, ansiosos e sofremos junto também, vendo uma pessoa, um ente querido, passar por alguma situação daquela. Então, para além do apoio, de se colocar junto com a pessoa, a gente tem que conseguir uma rede maior. Então, como familiar, você pode procurar para aquela pessoa
tratamentos, ajudar a formular uma situação de que, como eu posso sair disso? Então, às vezes eu vou precisar, essa pessoa não tem, muitas vezes, acesso e conhecimento que existe, por exemplo, o CVV, que é onde é o Centro de Valorização da Vida, que a gente pode ligar 188, é gratuito, e você pode ter apoio emocional, apoio psicológico ali. Então, se a pessoa não souber, os familiares podem, muitas vezes, entrar em contato também para ter esse apoio. Podem procurar profissionais da saúde mental para também apoiá-lo nesse momento. Então, a família tem que se colocar, além de um apoio incondicional, também buscar formas de auxiliar, formas práticas de auxiliar a pessoa, o ente querido. E, Carol, você como psicóloga, você pode falar pra gente e pro telespectador que está assistindo a gente agora, umas dicas de como a gente pode procurar ajuda para sair disso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a gente não tem vontade e fica uma situação muito difícil e a gente precisa desse incentivo, desse empurrãozinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entrar na nossa mente é que a vida é um processo. Nós não vamos ter uma linearidade, as coisas não vão acontecer sempre da forma como a gente espera. E estar preparado para lidar com a frustração, estar preparado para lidar com as dificuldades, também nos prepara para criar uma forma de estar uma forma de estar preparado, de ter um psicológico, às vezes, um pouco mais fortalecido para poder lidar com as situações. Porque muitas vezes a ansiedade, muitas vezes as situações que nos levam a desenvolver um quadro depressivo, também está nessa forma de não visualizar que as coisas podem melhorar. Não visualizar, claro que é muito maior, muito mais amplo que isso, mas não visualizar que tem algo além do sofrimento. Acho que isso que é muito importante, a gente perceber que, bom, eu estou passando por essa situação hoje, mas ela não é para sempre. Nem o sofrimento, nem a alegria são para sempre, são estados parados, são movimentações da vida. Então, o primeiro ponto é que a gente entender que isso é cíclico, que as coisas vão e as coisas vêm. Depois disso, a gente sempre está em contato com pessoas que nos fazem bem, com atividades prazerosas. Às vezes a gente se priva um pouco pela correria do nosso dia a dia, por exemplo, de fazer uma atividade física. O que é muito importante, é profilático para a saúde mental. Fazer alguma atividade que você gosta. Eu tenho um hobby, eu gosto de leitura, eu gosto de música. Estar em contato com atividades que também gerem conexão com outras pessoas, gerem conexão com outras coisas e, principalmente, ativam no nosso cérebro circuitos de prazer, circuitos de felicidade. Então, isso também é muito importante. E também, se for possível, estar sempre em contato com conteúdos profissionais da saúde mental que estão sempre trabalhando, conversando para poder formar uma nova ideia para a gente. Nós precisamos mudar esse pensamento de que se eu estou sofrendo hoje, eu vou sofrer para sempre. Não é assim. Maria Luísa para a Web TV Atitude.